o senhor deputado Álvaro Guimarães para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Perfeitamente, senhor presidente. Deus, a única esperança. Só em Deus repousa a minha alma. Ele vem a minha salvação. Só Ele é o meu rochedo e a minha salvação. A minha fortaleza, jamais vacilarei. Até quando vos lançareis sobre um homem, para entre todos o abaterdes como uma parede inclinada ou um muro em ruína. Amém. Continua com a palavra, deputado Álvaro Guimarães, na condição de primeiro secretário, e peço que proceda a leitura da matéria constante do expediente. Perfeitamente, senhor presidente. 8839 é o número do processo da Governadoria do Estado de Goiás, que altera a Lei Complementar 161, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado de Goiás e da outras providências. A publicação, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofícios em resposta aos senhores deputados. Maiclin Carreiro, delegada Adriana Corte, Paulo César, Antônio Gomide, Hélio de Souza, Wagner Camargo Neto e Bruno Peixoto. Dê ciência aos nobres deputados e deputadas e arquive-se. Somente esse expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, momento oportuno para a apresentação de matérias. Primeiro, deputado inscrito, companheiro Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Apresentando dois requerimentos, senhor presidente. Solicitando primeiro, junto à Goinfra, a pavimentação da GO 447, especialmente o trecho de Divinópolis até o entroncamento de Monte Alegre. Essa é uma obra que iniciou e que, infelizmente, anda em passos de tartaruga e não concluiu essa obra já, agora iniciando as chuvas ali, está causando um transtorno enorme. E também, junto à Goinfra, solicitando a pavimentação da GO 430, especialmente dos municípios de Planaltina e Água Fria de Goiás. Esse é um requerimento que nós escolhemos ontem, ali da lei orçamentária, na audiência pública, na cidade de Planaltina. Obrigado, deputado Antônio Gomide. Para a apresentação de matérias, Wilde Cambão. Boa tarde, presidente. Requerimento devidamente formalizado. Algum outro deputado deseja... Senhor presidente. Tiago, Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente, a todos os nobres pares. Eu quero, neste momento, apresentar um requerimento devidamente formalizado, solicitando o cadastro do idoso para emissão do passaporte, para que a gente possa dar melhor acessibilidade, melhores condições, para que o idoso do Estado de Goiás possa requerer o passaporte do idoso dentro dos convênios do VaptVupt nos municípios. Que a gente possa, através do sistema online, de internet, fazer o cadastramento e que o idoso não tenha necessidade de se deslocar até a nossa capital de Goiânia para fazer a retirada do passaporte do idoso. Que ele possa ter esse serviço sendo prestado ao VaptVupt mais próximo da sua cidade, do seu local de residência, dando melhor condições, né, de trafegabilidade, de acessibilidade e respeitando os idosos que têm por direito esse passaporte de idoso, senhor presidente. Hoje apresento esse requerimento devidamente formalizado e peço que a Casa possa ter uma atenção especial na aprovação dessa matéria. Muito obrigado e boa tarde, senhor presidente. Encerrado o momento de apresentação de matérias, momento oportuno para o pequeno expediente. Não há oradores inscritos. Então tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Perfeitamente, senhor presidente. Projeto de lei 756, de 23 de novembro de 2021, concede título de cidadania ao senhor Jorge Zoé Tubas. A Mauri Ribeiro é o autor.
Projeto de Lei 757, de 23 de novembro de 2021, concede título de cidadania que especifica. Deputado Hildo Cambão. Projeto de Lei 758, de 23 de novembro de 2021, dispõe sobre obrigatoriedade de retirar todo tipo de açúcar do cardápio das escolas do Estado de Goiás, Henrique Arantes. Projeto de Lei 759, de 23 de novembro de 2021, institui a contagem de tempo em dobro durante a pandemia do coronavírus aos profissionais da área de saúde e aos profissionais de segurança pública, nos casos que especifica. De autoria, deputada delegada Adriana Corse. Projeto de Lei 760, de 23 de novembro de 2021, declara o município de Uruana como capital goiana da melancia. Wagner Neto é o autor. Projeto de Lei 761, de 23 de novembro de 2021, concede o título de cidadania que especifica, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado. Projeto de Lei 762, de 23 de novembro de 2021, altera a Lei 16.369, de 9 de outubro de 2008, que institui a política de incentivo ao uso da bicicleta no âmbito do Estado de Goiás, de autoria do deputado Eduardo Prado. Projeto de Lei 763, de 23 de novembro de 2021, dispõe sobre o pagamento de fiança via Pix no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Thales Barreto é o autor. Projeto de Lei 764, de 23 de novembro de 2021, dispõe sobre o encaminhamento prioritário para as mulheres vítimas de violência doméstica aos programas de geração de emprego, trabalho e renda do governo do Estado de Goiás e da outras providências. Deputado Jefferson Rodrigues. Projeto de Lei 765, de 23 de novembro de 2023, declara de utilidade pública a entidade que especifica, delegado Humberto Teófilo. São esses projetos apresentados na tarde de hoje, senhor presidente. Ok. Estão em votação os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar comissão, aprovados preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Perfeitamente, senhor presidente. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 3709, deputado Lucas Calil, 5868, Bruno Peixoto, 5067, Bruno Peixoto, 5151, Hélio de Souza, 5160, Paulo Trabalho, 5162, Humberto Aidar, 5163, Vinícius Cirqueira, 5182, Paulo César Martins, 5186, Hamilton Filho, 5187, Hamilton Filho, 5219, Dr. Antônio, 5280, Henrique Arantes, 5304, Jefferson Rodrigues, 5311, Virmontes Cruvinel, 5413, Cairo Salim, 5414, Chico KGL, 5426, 5551 e 7626, Wilde Cambão, Leda Borges e Lissauer Vieira, 5427, Adriana Corse, 5428, Adriana Corse, 5460, Bruno Peixoto, 6596, Lissauer Vieira, 6862, Lissauer Vieira, 6863, Lissauer Vieira. São esses
os projetos de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, senhor presidente. Senhores deputados, estão em votação, em apreciação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão encerrada, em votação. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, que sejam encaminhados às comissões pertinentes. Perfeitamente, senhor presidente. Votação nominal, senhor presidente. Processo em primeira discussão e votação. 7779, Lissaure Vieira. Altera a lei 16.671, de 23 de julho de 2009, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal destinado à implantação ou ampliação de empreendimento industrial de veículo automotor no estado de Goiás. 7779, deputado Lissaure Vieira, está em discussão. Encerrada. Em votação. Vamos ao painel para votação. Senhores, enquanto procede a votação, vou pedir aqui a autorização para a inclusão na pauta do projeto 8118, foi apreciado ontem na comissão mista. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Está aprovada a inclusão. Nós temos 18 votantes. Lembrando que teremos várias matérias a serem deliberadas. 21 votos sim, nenhum voto não. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de discussão e votação única. 8608, Governadoria do Estado. Deliberação sobre convênios ICMS. Processo 8608, decreto legislativo, está em discussão. Ok. Pega o processo, por favor, faça a leitura do caput desse projeto, para que o Antônio Gomide possa tomar ciência. Perfeitamente, senhor presidente. Encaminho a apreciação e a deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás o convênio ICMS 52/20, de 30 de julho de 2020, e o convênio ICMS 100/21,
de 8 de julho de 2021, para aprovação nos termos do inciso 9 do artigo 11 da Constituição do Estado de Goiás. A proposta decorre da solicitação da Secretaria de Estado da Economia por meio de exposição de motivos, número 93/2021, Economia, para a posterior edição de decreto a fim de alterar o anexo 9 do decreto 4852, de 29 de dezembro de 1997, regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás. Álvaro, na verdade vai falando número de leis, é difícil da pessoa não estando aqui para acompanhar, mas ele concede isenção do ICMS incidente nas operações com medicamentos para o tratamento, Gomide, da atrofia muscular espinhal, AME. Ele concede aí a isenção do ICMS. Ok? Ok? Então, que libere o painel para votação. – 22 votos sim, nenhum voto não. Aprovado o decreto legislativo. A Secretaria para devidos fins. Votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação, senhor presidente. 8519, mesa diretora. Altera a resolução 1218, de 3 de julho de 2007, que institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse processo da mesa diretora está em discussão. Para discutir, deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, esse processo número 8519, que altera a resolução 1218, institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e que é permitido as sessões ordinárias e extraordinárias do plenário e reuniões ordinárias e extraordinárias de comissão sejam realizadas de forma híbrida. Quero dizer, senhor presidente, está em segunda votação esse processo e nós vamos votar contrário a esse processo. Contrário por quê? Porque nós apresentamos, inclusive numa forma de poder colaborar com a mesa diretora, três emendas, entendendo que essas emendas venham, obviamente, fortalecer o poder legislativo. Nós estamos aqui alterando o regimento interno dessa casa, e com relação às sessões híbridas, nós sabemos muito bem que aqui nessa casa, o poder legislativo, a Assembleia Legislativa, precisa cada vez mais aproximar e fazer com que o cidadão entenda que ele possa estar participando daquilo que nós estamos votando, entendendo os projetos, discutindo nas comissões. E o que nós temos feito
deputado Amaury, nesses últimos 3 anos nessa casa, foi cada vez mais nós, como deputados aqui nessa casa, estarmos mais distantes. O regimento interno dessa casa, cada vez mais, em vez de facilitar a vida para o cidadão entender o que está acontecendo aqui, participar, nós estamos cada vez mais, nesses 3 anos, contribuindo para que o cidadão fique mais longe da Assembleia Legislativa, mais longe desse plenário. E agora nós temos aqui a questão da sessão híbrida. Claro, todos nós somos a favor da sessão híbrida, mas daí nós alterarmos o regimento interno e já para o ano que vem, onde estamos indo para uma casa nova, em fevereiro nós já teremos sessões em uma nova Assembleia Legislativa, em novos dispositivos. Como que nós vamos para a sessão híbrida se nós, presidente, não tivermos sequer a capacidade de termos ali na telinha o visual do deputado? É claro que nós precisamos disso. Aí as pessoas dizem, não, mas Poder Judiciário, quando faz sessão híbrida, está lá todos os desembargadores, está lá todos os presentes. Então, se nós temos hoje condição de poder mexer no regimento, obviamente nós precisamos da obrigatoriedade de que todos esses deputados que estão aqui colocando presença, possam estar visualmente presentes também no painel e poder sim estar presente nas sessões híbridas. É extremamente importante. Essa foi uma emenda que foi rejeitada por essa casa na comissão mista. A Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo nessa casa, ela já dá uma concessão enorme para que os processos que são do governador tenham maior celeridade. Por exemplo, nós cada vez mais nessa casa estamos tirando a competência e a obrigatoriedade dos projetos passarem nas comissões. As comissões pertinentes, comissões temáticas dessa casa, hoje está como uma situação que praticamente não tem nenhum sentido. Ou seja, nós estamos enfraquecendo o Poder Legislativo. As comissões, presidente, uma comissão de saúde, a comissão de educação, cada vez mais ela perdeu sentido. Porque agora nós temos o quê? A comissão mista. Todos os projetos vão para a comissão mista e da comissão mista já vem para o plenário. Ou seja, a população não sente, não tem debate, não tem audiência, a comissão, o presidente, não tem discussão temática nessa casa. E agora, eu pergunto, o que nós vamos fazer com as galerias? Ah, porque tem a pandemia. Ora, o estádio de futebol está cheio de torcida. Outros eventos que nós estamos vendo, inclusive o governador participando, está cheio de gente. Aí a galeria da Assembleia Legislativa não pode ter ninguém. Ora, claro que não, nós temos projetos importantes que estão nessa casa, como o projeto que institui as micro-regiões de saneamento básico, que precisa ser votado esse final de ano e é de interesse dos municípios, a PEC da governadoria sobre a contribuição previdenciária. Nós precisamos sim da galeria aqui, com pessoas participando do processo legislativo. Esse é o sentido do Poder Legislativo. Devolvo a palavra. Só para informar, deputado Gomide, a parte técnica acaba de trazer uma informação, eu não tinha esse conhecimento. Segundo a parte técnica, basta que o deputado que esteja online abra a câmera, ele coloca até 200 pessoas. Então, hoje não é a questão técnica. Eu até perguntei, mas ali só tem 6 quadros. Ele falou, não, à medida que vai entrando mais, vai redefinindo e que pode ter aí até 200 pessoas. Então, não é a questão técnica, basta que o deputado que esteja trabalhando de forma remota abra a sua câmera e ele vai aparecer aqui no painel. Então já não é mais uma questão técnica. Anteriormente eu tinha esse conhecimento que era questão técnica, mas foi solucionado, então basta que os deputados abram a câmera. E aí a informação técnica procede. O que ele está nos colocando aqui? Olha, por questão de privacidade,
eu não posso, aqui, técnico, abrir a Câmara do deputado, né? É uma questão que ele, deputado ou deputada, tem que tomar essa iniciativa, a não ser que seja obrigado, é diferente, né? A hora que for obrigado, olha, só participa remotamente quem estiver na Câmara aí, aberta, aí sim, mas enquanto é permitido, né, que não esteja aberto, a parte técnica não tem o que fazer. Mas, repito, condições técnicas existem para o número muito maior, 4 vezes mais do que 41 deputados dessa casa. Vossa Excelência, deputado Hélio Souza. Primeiro eu quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo aí pelo Botafogo, campeão brasileiro da Série B. Aliás, segundo consta, foi a única maneira que o Botafogo achou para poder ser campeão. Independente que seja dessa maneira, nós estamos de parabéns. Essa matéria que nós estamos debatendo aí, ela é interessante e, como eu entendo que o papel da Assembleia Legislativa, nós, deputados, é transparência, e muitas vezes se tenta ter dúvida, e eu nunca tive, eu sempre trabalhei com o sentido da boa-fé, mas eu queria sugerir à presidência de cada sessão que no momento do voto, a Câmara do Deputado seja aberta. Eu acho que isso aí é importante para não deixar dúvida da lisura do processo que nós estamos trabalhando. Então, eu gostaria de passar para a presidência nesse momento, através de Vossa Excelência, para que uma questão técnica permitisse que isso pudesse ser possível e aí não deixar nenhuma dúvida de que todos somos bem intencionados e estamos obedecendo à legislação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Hélio. Para discutir, deputado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas que estão aqui de forma presencial e também remota e quem nos acompanha. É um absurdo votarmos este projeto, tornando praticamente, perpetuando as sessões híbridas. Nós estamos aqui matando a atividade parlamentar, Major Araújo. O que nós estamos percebendo é a ausência de deputados que não mostram o rosto na hora de votar. Nós estamos querendo segurança na votação. Fiz uma emenda no sentido de que, vamos fazer a sessão híbrida? Tudo bem. Então que faça no momento de votar, seja captada a imagem do parlamentar e assim possa ser feita a auditoria. Também destaquei o sentido de que quem transferir a senha e colocar terceira pessoa para votar, pratica ato incompatível com a atividade parlamentar, quebra de decoro. Agora, vimos aqui, e deixar discricionário com o poder do presidente. Nós estamos falando dessa legislatura não, gente. Vamos pensar nas próximas. As votações serão chamadas aí de forma remota, não teremos público para acompanhar a votação, e por aí vai. Cadê a nossa atividade fiscalizar? Cadê aqui? É a casa do povo ou não é? Então é lamentável, fiz e deixei bem claro algumas emendas, e achei pertinente até também do colega Antônio Gomide, quando ele fala da PEC ser presencial. A votação de uma PEC ser presencial. Porque nós estamos fazendo isso aqui, durante as sessões híbridas foram importantes durante esse período, sim, votamos muitas matérias, mas agora, deixar eternizar essa situação, isso é inadmissível. Inadmissível, meu voto vai ser contrário a esse projeto, fiz uma emenda buscando modificar, e nós temos que registrar aqui, parlamentares que vai votar favorável ou não, que quer presencialmente ou não. Nós estamos aqui terça, quarta e quinta, à tarde.
Das 2, quando tem quem está na CCJ, terça e quinta, das 2 às 3. Quem não está em comissão, das 3 às 4h30, 5. Uma atividade parlamentar, horário, carga horária reduzida, sim. Nós temos que visitar a base do interior, temos, mas nós temos horário suficiente para isso. Então, é lamentável o projeto aqui da mesa diretora, tá? Não vou votar contra, critico o projeto. Nós não podemos aceitar que a nossa atividade parlamentar seja enfraquecida, e quem enfraquecer a atividade. E quem está batendo palma com isso aqui, deputado Major, com certeza, governador Ronaldo Caiado. Ele vai colocar projetos aí de grande complexidade, vai querer votar rapidinho, aprovar, tem a maioria da base. E falar nisso, cadê a base do governador? Não tem nem deputado que aparece da base do governador. Cadê? Tem deputado que foi para a base e nunca mais voltou, para sentar do lado de lá da base. Cadê os deputados da base que desapareceu? Na verdade, que era da oposição e de repente foi para a base, não tem coragem nem de sentar do lado de lá. Senta, vem presencialmente, posiciona e fala, está com o governador. Falava rasgada aqui na oposição e de repente miou. O leão virou gatinho. Então, nós temos que posicionar. E com isso, pelo visto, com as sessões híbridas, tem deputado que nem vai voltar mais aqui esse mandato. Esquece. Então, meu voto contrário, projeto absurdo, tá? Que não tem o nosso apoio, flagrante neles. Para discutir, delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu quero só consignar meu voto até para manter a coerência do que eu emendei, do que eu votei, deputado Major Araújo, Gomide. Acredito que no momento que não se retorne às sessões de forma presencial, acho que nós estamos aqui, né, dando um tapa na cara da sociedade. Se não há possibilidade de nós fazermos as sessões presenciais, que está a questão de fazer, que seria uma nova maneira de fazer de forma híbrida, o mínimo que nós tínhamos que ter era acatar essas emendas, Major. De quê? De que a pessoa tem ali a viabilidade de mostrar o seu rosto. Não há qualquer tipo de problema técnico. Hoje, por exemplo, eu estava em Araguaiânia. Cheguei a tempo aqui da sessão, mas o tempo todo na comissão orçamentária presidida pelo deputado Tiago, o tempo todo mantendo ali a minha imagem, para quê? Para mostrar a legalidade. Se há essa situação e há essa possibilidade, estava falando aqui com o presidente Humberto Aidar, nós temos que mostrar o nosso rosto, que é o mínimo que pode acontecer, até para que veja, para que tenha a certeza que quem está votando é o deputado que ele está. A sociedade votou, foi nós parlamentares. Se há rumores que tem assessores que ingressam com senha, eu acho que nós temos que prezar pela moralidade, é um dos princípios que rege a Constituição no artigo 37. Então nós não temos que gerar dúvidas para a sociedade, para o eleitor, para a comunidade, nem para a imprensa, para ninguém. Que nós tenhamos aqui as sessões híbridas que é o que está sendo votado, mas que essas situações de ter a visibilidade, o deputado mostrar o rosto, que é o mínimo que pode acontecer. Nós já temos aí vamos colocar entre aspas, a facilidade de estarmos em qualquer lugar, de podermos votar de forma híbrida. A gente se desloca para todos os lugares para atender a nossa base. Nós somos deputados de 246 municípios. É lógico que é salutar estarmos nas nossas bases, mas em questão de sessão, o mínimo, até porque nós precisamos estudar os projetos, precisamos vivenciar o plenário, precisamos estar perto. E hoje você vê jogos de futebol, você vê shows retornando ao normal, né? Teve aí vários shows sertanejos, você vê aqui inaugurações, você vê o governador Ronaldo Caiado fazendo um mutirão em homenagem a Iris Rezende, supostamente, que o Major esteve lá, nós defendendo o fim dos 14, 25% e o pagamento da database dos servidores, Major, né? E uma aglomeração,
servidores públicos do Estado comemorando, sem máscara, abraça aqui, abraça ali, é inauguração para todo lado, e é hipocrisia se nós não abrirmos aqui, por exemplo, a galeria para a sociedade. Ela precisa até para participar dos projetos, votar os projetos, analisar, cobrar do seu deputado posicionamento, servidores, porque é o calor das emoções, a presença da sociedade é que às vezes modifica até posicionamento de parlamentares. A gente sabe disso, Major. Então, deputado Gomide, eu quero dizer aqui que, para manter a minha coerência, que eu sempre prezo e muito aqui nessa Casa de Leis, vou votar de forma contrária, até porque não acatar essas nossas emendas aqui. Acredito eu que de forma técnica, até para haver a retidão e a certeza que o parlamentar que está votando, eu acho que isso aí não daria qualquer prejuízo, e de forma técnica nós temos aqui a melhor assessoria legislativa, Rony. Vocês são preparados, são os melhores do Brasil, e nós temos recurso para isso. Deputado que às vezes não tiver internet e tal, procura um Wi-Fi na região que está e faça essa situação. Então eu já quero consignar aqui meu voto contrário, né? Por mais que nós tenhamos aí a possibilidade de sessões híbridas, né, e respeitando aí talvez alguns deputados, né, que têm idade avançada, que às vezes não tem alguma situação periclitante, mas acredito eu que o mínimo tem que ser feito. Qual que é o mínimo? Agirmos com a flexibilização, mas com o mínimo de transparência, o mínimo de convicção para a sociedade e o mínimo de certeza que nós não estamos agindo fora da moralidade, meu grande amigo, deputado Carapu. Então eu acho que isso aqui é o posicionamento do deputado Tietê, e que no momento que não se acatou a emenda, eu vou ter que votar de forma contrária, já manifestando aqui meu voto para a sociedade. Presencial era o posicionamento, não podendo presencial de forma híbrida, o mínimo teria que acatar essa emenda, deputado Amauri, você que preza também pela legalidade, para que, quando nós não estivermos aqui, a pessoa poder ver o deputado Chapéu, o delegado Eduardo Prado, flagrante neles, todos aí que lutam de forma incansável, incessante para a sociedade. Esse é meu posicionamento, é minha palavra. Eu acho que é o mínimo que nós temos que fazer, é deixar essa transparência das sessões, não há haver qualquer tipo de dúvida para aqueles que nos colocaram e quem nós temos que honrar os nossos votos. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação para encaminhamento de voto, Humberto Teófilo. Presidente, aqui para concluir, durante o trâmite deste projeto, me foi informado que algumas emendas do deputado Antônio Gomide haviam sido acolhidas, quanto à questão da PEC, votação de PEC seria presencial, e quanto à questão de captar a imagem do deputado no momento de votar. Acho que acredito essas duas emendas nesse sentido, com a presença do deputado. E agora houve uma rejeição. Eu não estou entendendo por que o líder do governo rejeitou essas emendas. A minha emenda de forma integral, nós buscamos modelos nos regimentos do Senado e nos tribunais de justiça também, para verificar, mesclar essa situação, mas a verdade é que nós temos que votar presencial, né? A verdade é a atividade presencial que tem que retornar. Ficamos 2 anos de forma híbrida. Eu, particularmente, entendo que está passando a hora de voltarmos aqui aos debates presencial. Quem não quiser comparecer, que registre a falta, e possamos votar até com mais agilidade, com votação simbólica, né, que agora as votações ficaram nominais, o que acaba demorando mais. Então, a atividade presencial ela é necessária. Temos que retornar. Inadmissível. Então, é só para concluir, novamente, vai ser, com a aprovação desse projeto, uma derrota aí para o parlamento, para os princípios do parlamento goiano, que exige a presença, que exige o contato direto, né, com a população. E com isso, eu não poderia deixar que as nossas poucas prerrogativas que nós temos aqui, de subir na tribuna de forma presencial, nós esteja aqui enfraquecendo com um projeto que nós mesmos vamos votar. Então é lamentável. Obrigado, presidente. Para encaminhamento de voto, primeiro o deputado Hamilton, depois Antônio Gomide. Obrigado, presidente. Só queria dar uma reflexão com os colegas. Na realidade,
alguns amigos têm feito assim, meio com oposição ao próprio parlamento, desconfiando da lisura, da boa vontade, da boa fé dos colegas. E eu entendo que a sessão híbrida, ela traz vantagens, traz realmente condições para que todos participem. A questão da pandemia está sendo vencida, mas a tecnologia chegou e todos os atendimentos estão dessa forma. Hoje mesmo eu fiz uma reunião virtual e com sucesso, debatendo um assunto importante, e é assim que tem acontecido as coisas hoje em dia. Obviamente, eu concordo que é inadmissível um terceiro votar para algum parlamentar, mas não tem nenhuma denúncia de um caso concreto disso. Isso é uma lenda que está sendo criada, que ninguém nunca viu isso na prática. Então, gente, eu acho que devemos aprovar esse projeto e queria chamar a reflexão dos colegas. Não vamos que desconfiar da lisura desse parlamento, da lisura dos colegas. Isso é muito ruim, isso é baixo, isso é pequeno. São homens e mulheres aqui, né, experimentados, cada um com sua história. Ninguém está aí para pôr sua reputação em xeque, fazer isso não. Então, pessoal, vamos aprovar esse projeto, eu acho que é importante. Eu acho que nós temos que avançar, entender o momento da tecnologia que a gente vive. Eu sou favorável ao projeto, acredito que alguns colegas meio que estão fazendo oposição ao próprio parlamento, eu acho que isso é errado, isso é ruim. Nós temos que buscar realmente entender o momento que estamos vivendo e garantir realmente que haja o debate, haja realmente as condições da participação de todos. Por exemplo, estou vendo aqui o doutor Hélio aqui na tela. Doutor Hélio sempre foi um parlamentar que foi assíduo nas sessões, no debate, e não se importou de fazer discussão alguma por estar de forma virtual, de forma remota. Participou de todos os debates, encaminhou as discussões, emitiu seu posicionamento de uma forma sóbria, correta e de forma virtual. Então, gente, todos nós temos condições de ter acesso à internet de boa qualidade. Então, eu acho que o projeto é bom, tem que ser aprovado. E a sessão híbrida, ela funciona de uma forma muito boa. E peço aqui essa reflexão. Não vamos fazer oposição ao parlamento. Quem quiser ser oposição ao governo, que o faça. Mas ao parlamento é algo que eu não concordo, eu acho que está errado. Muito obrigado, presidente. Eu vou a palavra. Deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Eu sou daqueles, deputado Hamilton, que defende o parlamento quando o parlamento está próximo da população. Parlamento é quando nós, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa ou no Congresso, aproxima cada vez mais o debate que está na casa com o cidadão. E o que nós estamos fazendo agora é mudando um regimento interno da casa, no final da pandemia, não é no início não, no final da pandemia, para justificar as sessões híbridas. Nós estamos mudando o regimento, ou seja, em vez da gente continuar a híbrida, mas facilitar para que o cidadão tenha maior proximidade da Assembleia Legislativa, do Legislativo, nós estamos fazendo o contrário. Nós não abrimos as galerias, como já está tudo aberto, então nós estamos colocando um regimento que não vai ter galeria, ou seja, não cita em momento algum isso. Nós estamos alterando a possibilidade dos 40% de ser híbrido, mesmo quando pode ser presencial. Nós estamos dizendo no regimento interno que nós podemos fazer 40% das sessões híbridas, ou seja, não precisa da presença do pessoal aqui, ou seja, nós estamos colocando isso e oficializando isso. Então nós estamos defendendo o parlamento quando nós queremos um regimento onde a população está próxima aqui do legislativo. Quanto mais distante o cidadão, pior o legislativo. Quanto mais longe, menos presença aqui nessa casa, pior serão as respostas nossas em relação à votação dos projetos. Quanto mais vazia essa casa, menor esse parlamento. Nós precisamos entender isso. O parlamento só tem sentido quando nós temos a população participando presencialmente e também virtualmente. Não tem problema. Mas botar isso no regimento e colocar que 40% das sessões poderão ser híbridas é oficializar
a distância do cidadão nessa casa, isso é muito ruim. Isso sim é enfraquecer o parlamento. Nós estamos enfraquecendo o parlamento. Ninguém aqui desconfia de parlamentar nenhum. O que nós queremos é o cumprimento daquilo que é real e daquilo que é verdadeiro. Se nós temos tecnologia para colocar todos ali no visual, como disse o presidente dessa casa, por que não garantirmos isso no regimento? Fizemos a emenda e fomos derrotados. É isso que nós estamos dizendo, ou seja, a desconfiança é o contrário. Nós queremos que todos estejam ali e que virtualmente estejam presentes com a sua Câmara aberta. Por que não isso garantir no regimento interno? Por isso nós somos contrários à forma como está sendo colocado esse projeto. Para encaminhamento de voto, deputado Amauri. Senhor presidente e todos os deputados e as pessoas que nos assistem aqui através da TV Alego. Nós sabemos muito bem o quanto funcionou bem as sessões híbridas nessa casa. Fez com que os serviços não parassem. Eu sei que a intenção da mesa diretora é que as coisas continuem fluindo da melhor forma possível. Acredito eu que nós, nas sessões híbridas, votamos muito mais projetos do que nas sessões presenciais. Mas eu acho que passou. Eu acho que, pelo menos, eu não vou dizer que sejam liberados as galerias, mas que, pelo menos, os deputados, o senhor deputado Antônio Gomide, se façam presentes, ou nessa casa, ou no mínimo, deputado, ou no mínimo, na tela do computador. Não é segredo para ninguém, senhoras e senhores, eu não vou dizer que é deputado A, deputado B, mas que deputado coloca gente para votar. Não me obriguem a dizer nome de deputado aqui, não façam isso. Eu já fui preso. E eu aprendi dentro da cadeia a não ser delator. E não é aqui também que eu vou me transformar num delator, né? Nunca fui na minha vida. Mas já conversei com um deputado, amigo, companheiro, que está na estrada e que por não conseguir votar, liga para votar. Isso acontece, infelizmente isso acontece. E não é a forma correta. Senhoras e senhores, nós recebemos e recebemos muito bem para estar nessa casa, no mínimo, 3 dias por semana, terça, quarta e quinta. E queremos nos privar de, no mínimo, participar de sessões híbridas, mostrando a cara e mostrando que somos nós que estamos votando. Então, aqui eu não quero, de forma nenhuma, desabilitar as sessões híbridas, mas eu acho que, no mínimo, se for continuar as sessões híbridas, que o deputado, ao votar, tenha por obrigação, na hora do voto, de mostrar a sua cara. Era senhora, era só isso, está dado o recado. Encerrado o encaminhamento de voto, agora sim, liberado o painel sim, aprova, o não rejeita. Presidente, enquanto o processo de votação, concede questão de ordem, por favor.
Presidente, uma questão de ordem, por favor, enquanto termina a votação. Deputado Hamilton. Presidente, só deixar aqui claro, sobre a fala do deputado Antônio Gomide, que a questão do público, né, não está sendo revogado, né? Na verdade, a questão do público consta no regimento interno, né, e não está sendo revogado, né? Ele fez uma emenda para já constar que já estava constando no regimento interno. Então, não há no projeto nenhuma disposição que revogue ou impeça a participação do público, né, nas sessões, nas próximas sessões, entendeu? Então, isso não está sendo mudado, a questão de participação do público. O acompanhamento das sessões nas galerias, né, eu creio que vai ser permitido a partir do próximo semestre e não está sendo revogado. O projeto não trata disso. O projeto trata apenas da possibilidade, da garantia, na verdade, né, da possibilidade de realização de sessões híbridas. Então, só para deixar isso claro, porque fica parecendo pela fala que estava revogando a participação do público nas sessões, tá ok? Só deixar esse registro, presidente. Muito obrigado. (21 votos sim, 6 votos não. Aprovado em segunda discussão e votação. Perfeitamente, senhor presidente. A secretaria para... Processo em fase de segunda discussão e votação, 4490, delegado Humberto Teófilo, dispõe sobre a criação de um auxílio financeiro aos vigilantes penitenciários temporários da Diretoria Geral de Administração Penitenciária para aquisição de arma de fogo. Esse projeto está em discussão. Encerrado em votação no painel. Vou falar um negócio para você. A pandemia te ajudou demais nessa liderança sua. Porque se não fosse essa votação remota, a gente não aprovava nada aqui. Nada aqui, não aprovava nada. Não, aprovava não. Porque aprovou por causa da distância. E aí o cara tá lá na cadeia, tomando um cafezinho e tal. Põe esse projeto aqui do jeito que nós vamos. Eu que mando aqui. Então. Eu e a dona Sandra. Ias querer meter a cara comigo aqui. 21 votos sim, nenhum voto não. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Autógrafo. Senhor presidente, processo 7578, Governadoria do Estado, decreto legislativo, votação nominal, votação única. Indica os nomes Railton Nascimento Souza e Alain Francisco de Carvalho, potenciais titular e suplente, respectivamente, para compor o Conselho Estadual de Educação. O projeto está em discussão, encerrado em votação no painel. Presidente, apenas uma dúvida. Deputado Humberto Haddad, apenas uma dúvida. Esse sindicato Vossa Excelência. Que a nossa ex-colega
deputada Isaura Lemos estava ontem acompanhando, né? Exatamente, a indicação do Railton Nascimento e Alain Francisco de Carvalho. Votos sim, 1 voto não. Aprovado a Secretaria para as Providências. Perfeitamente. Processo em fase de segunda discussão e votação. Zé 8607, mensagem 247G. Governadoria altera a Lei 20.491, de 25 de junho de 2019. Que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. Esse projeto está em discussão. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputada Mauri. Presidente, no projeto passado, eu não votei, eu queria que registrasse o meu voto como sim. Eu nunca me abstive e nunca vou me abster em nenhuma votação nessa casa. Ou eu voto sim, ou eu voto não. E eu dei minha palavra à secretária Fátima Gavioli, eu sou um homem de palavra. Ok, então que conste em ata o voto favorável à indicação. Voto favorável do deputado Amauri. Então, o projeto 8607 está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado no painel. Enquanto acontece a votação, eu peço autorização dos pares para a realização de comissão mista, hoje, logo após a ordem do dia. Questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, gostaria também a anuência do plenário para a sessão extraordinária. Ok, então eu coloco esses dois pedidos em apreciação do plenário. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, então aprovado a comissão mista logo após a ordem do dia e uma sessão extraordinária logo após a realização da comissão mista. Deu. 20 votos sim, 1 voto não. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5123, deputado Wilde Cambão, torna obrigatória a apresentação de um plano de uso da água no estado de Goiás e da outras providências. Esse projeto está em discussão. Encerrado em votação no painel. Projeto de autoria do deputado Wilde Cambão.
21 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 8161. Mensagem 228, Governadoria do Estado, dispõe sobre a adequação da unidade gestora única do regime próprio de Previdência Social do Estado de Goiás, ao parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal, com observância do parágrafo 6º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, e do artigo 5º da Emenda Constitucional número 65, de 21 de dezembro de 2019. O projeto está em discussão. Tem uma emenda aqui, deputado Chica GL. Emendado que foi, encaminho à CCJ. Projeto de lei em fase de segunda discussão e votação, 4632, delegado Eduardo Prado, institui o Dia Estadual do Imigrante Japonês. Projeto está em discussão. Encerrada. Em votação no painel. Senhor presidente, deputado Henrique, eu não estou conseguindo votar, gostaria que considerasse o meu voto sim nesse projeto. Ok, deputado. Obrigado. Que registre o voto, deputado Henrique César, sim. 22 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para a Extração de Autógrafo. Agora 23, senhor presidente. E foram somente esses projetos na tarde de hoje, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser deliberada, eu vou encerrar a sessão. Lembrando que nós teremos a seguir comissão mista e logo após a mista, uma sessão extraordinária. Está encerrada a presente sessão. Vamos zerar o painel e peço que todos registrem a presença. Está encerrada a sessão.